porque há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Mateus 19:12. Esse texto é especialmente importante para a teologia inclusiva, pois apresenta palavras de Jesus. O assunto em questão é o divórcio. No versículo 11, Jesus explica que nem todos os homens estão aptos ao casamento heterossexual e expõe 3 razões para isso. Há eunucos que foram feitos por ação humana, ou seja, homens castrados, a fim de guardar as mulheres dos reis sem representar risco sexual a elas, pois era imprescindível que os monarcas tivessem certeza quanto à legitimidade de seus filhos. E há os que se fazem eunucos pelo reino de Deus, ou seja, os celibatários. Mas quem eram os eunucos de nascença? A tradição judaica reconhecia 2 categorias de eunuco, os feitos pelos homens, Saris Adam, e os eunucos de nascença, Saris Haman, chamados de naturais ou eunucos do sol, uma vez que sempre viram o sol sob essa condição. A Bíblia, entretanto, não apresenta essa distinção. A regra de ouro da hermenêutica nos informa que um texto de difícil entendimento deve ser comparado a um texto paralelo que torne o texto obscuro claro. O problema é que não há textos paralelos para Mateus 19:12. Nesse caso, é necessário verificarmos o que escreveram os pais da Igreja, cujos textos estavam mais próximos das escrituras canônicas em tempo, cultura e espaço. Comecemos pelo teólogo Clemente de Alexandria. Em sua obra Miscelâneas, ao citar os seguidores de Basílides, ele escreveu: alguns homens têm desde o nascimento uma aversão física em relação às mulheres. Eles seguem sua composição física e fazem bem em não se casar. Estes, eles dizem, são os eunucos desde o nascimento. Miscelâneas, livro 3, capítulo 1. Em outra obra, O Pedagogo, Clemente confirma: um verdadeiro eunuco não é aquele incapaz de copular, mas alguém que não está disposto a se entregar ao prazer com mulheres. O Pedagogo, capítulo 4. Outro importante teólogo e pai da Igreja, Gregório de Nazianzo, em sua obra Orações, assim se referiu aos eunucos naturais. Porque existem eunucos que foram feitos eunucos desde o ventre de sua mãe. Eu gostaria muito de ser capaz de dizer alguma coisa ousada sobre eles. Não sejais orgulhosos, vós que sois eunucos por natureza. Pois no ponto de autocontrole, os eunucos não apresentam desejos sexuais por mulheres. Por isso não vieram para ser testados, nem seu autocontrole tem sido provado por tentativa. Exijo algo mais da parte dos eunucos: não se prostituírem em relação à divindade. Depois de se casarem com Cristo, não o desonrem. Orações, capítulo 37, versículos 16 e 17. Em outras palavras, Gregório de Nazianzo está afirmando que os eunucos de nascença são naturalmente isentos de tentações sexuais por mulheres, não que sejam assexuados, visto que os adverte a não se prostituírem, com outros homens naturalmente, nos cultos licenciosos das divindades pagãs, pois isso desonraria a Cristo. Certamente, eunucos naturais são uma expressão da época para designar homens homossexuais. Outro ponto importante da declaração de Gregório é que tais homens permaneciam eunucos, mesmo após sua conversão a Cristo, o que nos indica que os cristãos primitivos não exigiam desses homens a mudança de sua constituição sexual, como o fazem a maioria das estruturas cristãs de hoje. Os pais da Igreja nos mostram que ser um eunuco natural nada tinha a ver com deficiências físicas ou congênitas, como interpretam alguns teólogos de hoje. Esses homens eram reconhecidos por sua falta de desejos sexuais por mulheres. Logo, eram homens homossexuais. Jesus e, posteriormente, os pais da Igreja reconheciam a existência de uma diversidade sexual inata para além da heterossexualidade. Também não atribuíam nenhum pecado à particularidade sexual desses homens, a não ser no caso de prostituição. Como apresentado, nos primeiros séculos da era cristã, a Igreja não apresentava qualquer atitude discriminatória com relação aos homossexuais, realidade que mudaria no final do século IV. Esse é um assunto para os próximos vídeos. Quer aprofundar esses conhecimentos? Fique atento às nossas dicas de leitura.
Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva, Bíblia e Homossexualidade, Verdade e Mitos e Teologia Inclusiva. Acesse www.oasiseditora.com.br. Obrigado por nos assistir. Se gostou, curta e compartilhe. Abraços e até o próximo vídeo.